Olá a todos, eu me chamo André Garrido. Gratidão a Deus Todo-Poderoso ao Universo por estar mais uma vez aqui nesse vídeo, poder lhe ajudar, estudarmos e lermos juntos. Pensa em riqueza. Antes, pedir você que ainda não é inscrito no meu canal, ative as notificações, deixe seu comentário, se inscreva, para que você sempre receba a notificação do próximo vídeo. É um prazer ter você aqui comigo, ok? Gratidão. Eu vou deixar uma breve reflexão desse maravilhoso conteúdo também, Os Segredos da Mente Milionária, que diz o seguinte, na página 59, na pista número 3, da vítima viver se queixando. Interessante. Queixar-se é a pior coisa que alguém pode fazer por causa da saúde, por sua saúde e riqueza. A pior mesmo. Por quê? Acredito piamente na lei universal que diz: aquilo que focalizamos se expande. Então, no que você foca, vai se expandir. Não importa se é por bom ou por ruim, vai se expandir. Quando você se queixa no que está se concentrando naquilo que está certo ou que está errado na sua vida, obviamente está dando destaque ao que está errado. E uma vez que aquilo que é focalizado se expande, você só receberá mais do que está indo mal. Muitos professores da área do desenvolvimento pessoal falam sobre a lei da atração. Ela diz que os iguais se atraem. Isso quer dizer que quando alguém reclama, vive reclamando, está na realidade atraindo coisas ruins para a sua vida. Anote aí que isso é muito sério. Então, ela diz que os iguais se atraem. Isso quer dizer que quando alguém reclama, está na realidade atraindo coisas ruins para a sua vida. Então nunca reclame de nada. Princípio de riqueza. Pessoas que se queixam, torna-se um imã de coisas ruins, vivo e pulsante. Então isso é muito sério. Não vive como vítima se queixando. A pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins, vivo e pulsante. Então não reclame de nada, não se queixe de nada. Não se vitimize, não. Porque senão você vai atrair coisas ruins para a sua vida. Muito sério isso aqui, né? Temos que refletir. Então vamos lá no conteúdo hoje do nosso maravilhoso conteúdo Pensa e Enriqueça, parte 59, página 246. Parte 59, página 246. Que participam de orgias chamadas de renascimentos religiosos, muito comum entre tipos mais primitivos. O mundo é regido e o destino da civilização determina-se pelas emoções humanas. As pessoas são influenciadas nas ações nem tanto pela razão, mas pelo feeling. A faculdade criativa da mente entra em ação exclusivamente por conta das emoções, não pelo raciocínio frio. Olha aí, ó. A faculdade criativa da mente, suas faculdades mentais que eu e você temos, entra em ação exclusivamente por conta das emoções, suas faculdades mentais criativas, e não pelo raciocínio frio. A mais poderosa emoção humana é o sexo, e há outros estimulantes mentais, alguns dos quais listados aqui, mas nenhum deles, nem todos eles juntos, são páreo para essa força motriz que é o sexo.
Um estimulante mental é qualquer influência que temporária ou permanentemente aumente a vibração do pensamento. Os 10 maiores estímulos aqui citados são aqueles aos quais as pessoas recorrem por maior frequência. Por essas fontes, pode-se entrar em comunhão com a inteligência infinita, ou acessar quando se estiver no armazém da mente subconsciente, seja dele própria ou de outra pessoa, um processo que é a própria marca do gênio. Um professor que treinou e conduziu os esforços de mais de 30 mil vencedores fez a impressionante descoberta que os homens mais sexualizados são os melhores vencedores. A inspiração é que aquele fator da personalidade a que chamamos de magnetismo pessoal não é nada mais e nada menos que a energia sexual. Pessoas altamente sexualizadas dispõem de muito magnetismo. Olha aí. Se for cultivada e compreendida, essa força vital pode ser utilizada de uma maneira extremamente proveitosa nas relações humanas. Essa energia pode ser comunicada aos outros utilizando os seguintes meios. O aperto de mão. O cumprimento indica na mesma hora a presença do magnetismo ou sua ausência. 2. O tom de voz. O magnetismo ou energia sexual é o fator que cobre a voz e o deixa charmosa e musical. 3. Porte e postura corporal. Pessoas altamente sexuais se movem rapidamente com graça e tranquilidade. 4. As vibrações do pensamento. Pessoas altamente sexuais misturam emoções do sexo com os pensamentos e os fazem isso quando quiserem, e desse jeito influenciam os que estão em volta. 5. Acessórios corporais. Pessoas altamente sexuais normalmente são cuidadosas com a própria aparência. Geralmente escolhem um tipo de roupa que combine com a personalidade e sua compleição física, etc. Na hora de contratar, os gerentes mais competentes buscam magnetismo pessoal com a primeira qualidade essencial de um bom vencedor. Pessoas com pouca energia sexual nunca vão ser entusiasmadas nem inspirar o entusiasmo alheio. O entusiasmo é um dos primeiros requisitos na hora de vender alguma coisa, o que quer que seja. O palestrante, o pregador, o advogado, o vendedor em que falta energia sexual é um fracasso, no que diz respeito a influenciar o outro. Acredita-se a isso o fato de que a maioria das pessoas só consegue influenciar se receber um apelo das emoções. E você vai entender a importância da energia sexual como parte do talento de um vencedor nato. Os supervendedores viram verdadeiros mestres na arte de vender porque conscientemente ou inconscientemente transmutam a energia sexual em entusiasmo comercial. Com isso, acabando de dar uma sugestão bastante prática do real significado da transmutação sexual. O vendedor que sabe como desligar a mente do sexo e dirigi-la para o outro esforço de venda, com a mesma dedicação e entusiasmo que dedicaria ao objetivo original, conquistou a arte da transmutação sexual, independente de saber disso ou não. A maioria dos vendedores que transmutam a energia sexual faz isso sem a menor ideia de que ou de como estão fazendo.
A transmutação da energia sexual exige uma força de vontade maior do que uma pessoa comum acredita ser necessária. Os que acharem difícil adicionar tanta força de vontade, aviso que essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida aos poucos, embora exija muita determinação. A recompensa por essa prática vale mais do que o esforço. A maioria das pessoas que tem uma ignorância quase que imperdoável a respeito do sexo, a necessidade sexual é tão mal compreendida e difamada e desencaminhada pelos ignorantes e mal intencionados que a própria palavra sexo raramente é usada entre pessoas cultas. Os homens e mulheres que foram abençoados, e sim abençoados com a natureza altamente sexual, geralmente são desprezadas como inferiores. Em vez de serem consideradas abençoadas, são geralmente destratadas. Milhões de pessoas, mesmo numa época iluminada como a nossa, ainda sentem um complexo de inferioridade que criaram por causa da falta de crença de que uma natureza altamente sexual é uma maldição. É um tabu, que cria aí. Essas afirmações sobre as virtudes da energia sexual não devem ser interpretadas como uma apologia da libertinagem. A emoção do sexo só é uma virtude quando é usada com inteligência e ponderação. Mas ela também pode ser tão mal utilizada, e isso acontece muito, que acaba denegrindo em vez de enriquecer o corpo e a mente. O melhor uso dessa força é o que esse capítulo se propõe a tratar. Parece muito emblemático a este autor quando ele descobriu que praticamente todos os grandes líderes que ele teve o privilégio de analisar são homens cujas realizações foram amplamente inspiradas por uma mulher. Em muitos casos, a tal mulher era modesta, enunciando a atenção do público, que em geral quase não ouve falar dela. Em alguns poucos casos, a fonte de inspiração esteve ligada a outra. Talvez você não desconheça inteiramente esse caso. A falta de moderação nos hábitos sexuais é tão prejudicial quanto o descontrole nos hábitos de comer e beber. Nos tempos de hoje, uma fase se começou com a Grande Guerra e a falta de moderação no sexo é bastante comum. Essa orgia de indulgência talvez seja a responsável pela falta de grandes líderes. Nenhum homem pode utilizar da imaginação criativa ao mesmo tempo em que a dissipa. O ser humano é a única criatura na Terra que viola o objetivo da natureza em relação ao sexo. Olha aí, O ser humano é a única criatura na Terra que viola o objetivo da natureza em relação ao sexo. Todos os outros animais exercem com moderação a natureza sexual e com um objetivo que se harmoniza com as leis da natureza. Todos os outros animais se respondem ao chamado do sexo quando estão prontos. Já a inclinação do ser humano é declarar que sempre está pronto. Toda pessoa inteligente sabe que o excesso de estímulos, seja pelo álcool ou pelas drogas, é um tipo de exagero que destrói os órgãos vitais do corpo, inclusive o cérebro. O que muita gente não sabe é que os exageros na expressão sexual podem se tornar um hábito tão destrutivo e prejudicial ao esforço criativo quanto o álcool ou os entorpecentes. Aqui diz o equilíbrio em relação a tudo. O maníaco sexual não é fundamentalmente diferente de um maníaco drogado. São iguais. Ambos perderam o controle sobre as faculdades da razão de um livre-arbítrio. O exagero sexual não só pode destruir a razão
e a força de vontade, como também levar à insanidade temporária ou até mesmo permanente. Muitos casos de hipocondria, doenças imaginárias, nascem de hábitos desenvolvidos devido à ignorância da verdadeira função sexual, descontrole, né? Dessas breves referências ao assunto pode-se ver claramente que a ignorância sobre a transmutação sexual cobra uma penalidade formidável dos ignorantes. Vamos parar por aqui e depois no próximo vídeo vamos dar continuidade sobre esse assunto da transmutação sexual. Agora eu vou deixar uma breve palavra aqui também em relação aos gênios. O que os gênios fazem para se conectar com a matriz divina, o universo de Deus? Como eles fazem? A gente vê na Bíblia que Jesus ele se distanciava de todo o povo, de todos, e ia para as montanhas, os montes, um lugar isolado, para se conectar com a matriz divina, com o universo de Deus. E os gênios, muitos deles, o que fazem? Entram num cômodo, num quarto, mas um quarto com isolamento acústico, ao qual os 5 sentidos deles são desligados. Por quê? Porque para você ter essa conexão com o invisível, com o espiritual, com a matriz divina, com a substância amorfa, o universo de Deus, para buscar as ideias que estão lá, disponíveis para mim, para você, para nós, temos que desligar esses 5 sentidos, as 5 anteninhas da mente, né? Visão, audição, tato, paladar, olfato, desligar tudo isso e se colocar numa vibração, né, adequada, dentro desse cômodo isolado, fechado, que não tem luz, não tem nada, mas ele tem ali, o gênio vai ter ali a mesinha e um bloco de notas, uma caneta, que depois dele estar pensando, se conectando com o invisível, com o espiritual, com, né, as bênçãos celestiais estão onde? Nas regiões celestiais, no universo de Deus. Então você se conectar com essas bênçãos, com essas ideias que estão lá para vir até você, é necessário desligar esses 5 sentidos. E aí sim, no momento que você estiver ali em reflexão, pensamento, desligado de tudo isso, de som, de gosto, de cheiro, de todos os 5 sentidos, você vai estar apto a receber dessas bênçãos celestiais, desse universo de Deus, as ideias. E essas ideias você vai anotar quando chegar até você e vai pôr em prática. E assim vai se gerando as ideias, vai se criando as ideias que já está no universo. Mas para o gênio, para aqueles que querem buscar essas ideias, tem que ter esse isolamento para desligar os 5 sentidos e receber essas ideias do universo, ao qual vem a matriz divina, a substância amorfa, o universo de Deus está prontinho, repleto de bênçãos para dar para todos aqueles que queiram se dispor a fazer isso. E queiram se dispor de ligar os 5 sentidos, né? Essa anteninha que está acima da mente, e buscar o invisível, buscar essas ideias maravilhosas, ao qual muitos gênios fazem isso e por isso são chamados de gênios. Mas isso tudo está disponível para todos. Basta quem queira fazer e praticar e chegar lá. Ok? Forte abraço do André Garrido e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!